com ele pelo celular. Então, a médica já veio, colocou o soro em mim pra começar a dilatar, né? E eu sentia muita dor. E eu acabei desmaiando. Naquele dia eu só tinha comido uma gelatina, então eu tava super fraca, né? Não tinha me alimentado direito. E daí eu acabei desmaiando com a dor e quando eu acordei lembrando dessa informação de que meu marido não tava com o celular, né? E daí eu peguei e falei assim, não, eu preciso ligar pra minha mãe pra ela dar um jeito de avisar o meu marido. Eu liguei pra minha mãe, com o restinho de crédito que tinha no meu celular. E minha mãe tentou entrar em contato com meu marido. E isso passando tempos. E eu peguei e liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, vem pro hospital agora. Aí ela, mas por que, filha? Eu falei assim, mãe, só vem. E naquele momento eu já tava em, digamos, é um trabalho de parto, né? Um trabalho de parto ativo. A criança já tava nascendo, né? E daí eu pedi pra moça que tava comigo no quarto, também internada, pra ela chamar a enfermeira, pra chamar a médica, né? E pra avisar, se ficar sabendo, né? Que eu tava tendo a criança. E eu não fui levada pra lugar nenhum. Eles literalmente não deram importância nenhuma pro que eu tava falando. A enfermeira simplesmente chegou no quarto e falou assim, segura que eu vou chamar a médica, mas ela tá ocupada agora. E saiu. Nessa que ela saiu, eu falei assim, não dá pra segurar. E eu tava tentando até que meio que veio um estralo na minha cabeça, né? E eu pensei assim, meu, eu não quero que minha mãe chegue aqui e veja eu perdendo a criança, sabe? Imagina, coisa horrível. E daí eu comecei a fazer força e meu filho nasceu, né? Meu bebezinho nasceu. E eu senti ele se mexer pela última vez, como se fosse uma despedida. E daí, depois de um tempo, a médica chegou, cortou o cordão umbilical, né? Colocou meu filho na bandejinha e não sei se enfermeira ou médica também que tava do lado dela falou assim, nossa, ele tava perfeitinho, já tava com tudo formado e eu não conseguia ter reação porque eu tava muito fraca, eu tava perdendo muito sangue. E ela saiu com a bandeja e eu sei que minha mãe chegou nessa hora lá, porque minha mãe depois me disse que ela viu a enfermeira com a bandejinha e pediu pra olhar, né, perguntou se era meu. E a enfermeira falou que sim e pediu pra olhar e minha mãe foi a única que viu meu filho, né. Quando, depois dessa situação, a médica tentou tirar minha placenta porque ela tava muito fixa, né? Porque eu só tinha 4 meses e não era pra placenta, né? Tá? Enfim. E a médica não conseguiu. E ela falou assim, olha, toma um banho e daqui a meia hora eu volto pra ver, né? Se progrediu ou não essa sua placenta. Eu fui pro banho e eu primeira vez internada, sem nenhuma orientação. Fraca, porque eu não tinha comido nada. Tinha acabado de passar por um trabalho de parto, onde eu tinha perdido muito sangue. Eu não tinha força pra nada. Juro, eu levantei, sujando todo o chão. Eu peguei minhas coisas que estavam no pé da cama, peguei toalha, tudo que tinha que pegar pra tomar um banho. Tomei um banho, tonta, zonza, eu não conseguia parar em pé. Eu tomei um banho muito rápido, só pra, me limpar mesmo e colocar roupa. E minha mãe chegou no quarto e ela falou assim, filha, você precisa de ajuda? Eu falei assim, mãe, eu não consigo parar em pé, eu tô muito fraca, muito fraca. A enfermeira chegou e falou assim, você quer uma fralda? Aí eu falei assim, eu quero, porque o absorvente não vai segurar esse tanto de sangue e eu não consigo colocar nem a calcinha. Falando em português, claro, né? E daí ela pegou e falou assim, não, tá bom então. Aí ela voltou com uma fralda, me ajudou a colocar e me levou pra cama, pra maca, né? E daí minha mãe conversando comigo, tentando, sempre falando aquelas frases, a frase típica, né? Ele podia ter alguma enfermidade, a gente não sabe. Ele podia te dar muito trabalho quando fosse mais velho. Tudo é na vontade de Deus, né? Se Deus quiser assim, amém. Ele sabe de todas as coisas. E eu, naquele momento, não conseguia nem digerir o que estava acontecendo comigo direito. E daí a enfermeira chegou e ela
meio que tentando me animar. Ela falou assim, ai, mas você é nova, você ainda vai ter vários filhos pela frente. Normalmente tem gente que perde o primeiro filho mesmo, mas o próximo vai vingar, né? E daí a minha mãe pegou e perguntou pra ela, ai, vocês sabem qual era o sexo da criança? Porque a gente ainda não sabia. Aí ela pegou e falou assim pra mim, pra minha mãe, né? Na verdade, ela respondeu, falando, era um menino. E daí eu falei assim, viu, mãe, eu sabia que era um menino. Eu já tinha escolhido o nome muito antes de eu engravidar, muito antes de eu pensar em engravidar. Meu primeiro filho ia se chamar Heitor e se fosse menina ia se chamar Sofia. E daí já tinha nome, tudo, já tava tudo escolhido. Eu já tinha até ganhado algumas coisas de menino, né? Eu tinha guardado, eu tinha ganhado berço. A única coisa que cheguei a comprar foi um termômetro, cortador de unha e aqueles ninho, né? Pro bebezinho e a almofada da amamentação, porque eu tava começando a comprar as coisas pro neném justamente naquela época, né? E eu tava, tipo, muito mal, eu não conseguia pensar, não conseguia chorar, não conseguia expressar nada dos meus sentimentos. Meu marido chegou e ficou meu marido e minha mãe no quarto junto comigo. E eu chorando, e eu só conseguia ver meu marido chorando, ele tava muito mal, ele tava muito triste. E aquilo partia meu coração e eu ficava pensando, gente, que horrível que eu sou, eu não consigo chorar. Eu não consigo chorar, como que pode? E daí a minha mãe perguntou pra mim, né, porque eles tinham passado um tempinho comigo. Minha mãe perguntou pra mim, filha, você quer que a gente saia daqui? Pra você ter um momento assim, só seu, né? Eu falei assim, mãe, é melhor porque eu não consigo nem falar com a senhora. Sabe, nem me comunicar eu tô conseguindo, não tenho força pra nada. A minha mãe falou assim, então tá bom. Meia hora depois, eu acredito, a médica veio ver se tava já, né, tinha saído a placenta e nada. E ela falou assim, ó, a gente vai ter que te levar pra curetagem. E era tudo que eu menos queria, né? Então, eles me levaram pra curetagem, eu fiz a curetagem, voltei.